Olá, queridos amigos, queridos irmãos. É sempre uma grande alegria quando nós nos reunimos, o grupo de estudos online Sueli Caldas Schubert, para darmos continuidade aos nossos estudos, atualmente do livro Nos Bastidores da Obsessão, primeira obra psicografada pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, pelas mãos do médium Divaldo Pereira Franco. Hoje temos conosco na nossa sala virtual os companheiros e amigos queridos Lincoln Barros, Tânia Menezes e Eulália Bueno. Hoje nós estudaremos o capítulo 6, no anfiteatro. Antes, então, de darmos início ao estudo, convidamos a todos para fazermos a nossa prece. Amado Mestre Jesus, queridos amigos, benfeitores do mundo maior que nos acompanham, que dirigem esse estudo, rogamos as bênçãos sobre cada um de nós, cada coração, cada alma aqui reunida, de espíritos encarnados e desencarnados, possa receber do mais alto as benesses, os fluidos que recompõem o nosso equilíbrio orgânico, emocional, espiritual. Agradecemos, Senhor Jesus, pela oportunidade de conhecermos essas verdades. Agradecemos ao benfeitor espiritual Manuel Filomeno de Miranda, por tanto que tem feito por todos nós. Que Jesus abençoe os nossos estudos, inspirando os coordenadores deste encontro. Que assim seja. Então, hoje quem vai nos apresentar o resumo do capítulo é o nosso querido Lincoln, a quem passamos a palavra. Seja bem-vindo, Lincoln. Muito obrigado, Gisele. Alegria estar com vocês. A Tânia conosco, Eulália. Saudações aqui desde Foz do Iguaçu, nas três fronteiras, Brasil, Paraguai e Argentina. Todos vocês convidados a virem aqui confraternizar conosco nesta região belíssima de nosso país. Muito bem. Neste capítulo 6, no anfiteatro, vamos encontrar aqui já no início das palavras de Manuel Filomeno de Miranda que eles tinham como objetivo visitar aqueles sítios onde o doutor Teofrastos laborava com os seus grupos. E a frase inicial chama atenção porque ele já fala que volta à mente deles a exposição que foi feita por Glauco em torno da história e das realidades da hipnose. Já é um chamamento de atenção. O local de encontro deles foi a União Espírita Baiana. Guilherme foi colocado junto do grupo para também fazer esta viagem com eles, sobre os cuidados do Ambrósio, o delicado enfermeiro e assistente do benfeitor Saturnino. Já no primeiro momento, o benfeitor Saturnino convida todos a fazer exercícios de concentração, de prece, para prepararem-se a fim de não prejudicarem aquela visita que seria feita ao anfiteatro. Ele faz um destaque interessante, dizendo que o objetivo daquela viagem seria conhecer os métodos de trabalho dos adversários da luz, para que dessa forma pudesse elucidar os companheiros encarnados a respeito dessas ações e aplicando ou orientando as aplicações também dos antídotos a respeito dessas influências. Ele destaca que desde as primeiras horas do Espiritismo, muito já se tem informado a respeito das paisagens no mais além, mas também que antes da chegada do Consolador, já o Cristo enviava os seus emissários para advertir os homens sobre as realidades insofismáveis da vida que continuam após a morte. Na sequência, deparamos-nos aí com uma questão singular, que é o veículo que transportaria o grupo até o anfiteatro. Uma espécie de carruagem puxada por duas parelhas de corcéis brancos. Então, temos aí 4 cavalos brancos puxando uma espécie de carruagem, conduzida por um cocheiro de meia-idade.
Eles entraram no veículo, partiram, as cortinas foram fechadas para não permitir a visão exterior do caminho que eles estavam trilhando. O irmão Saturnino esclareceu que ele já conhecia esse local, que ficaria próximo a uma região pantanosa da cidade, numa área deserta, não muito distante, que em 1 hora mais ou menos eles fariam esse trajeto. E que a utilização daquele veículo foi necessária porque nem todos os que estavam no grupo teriam as possibilidades normais de se locomoverem fora do corpo. Então, foi mais conveniente utilizar esse veículo. No segundo momento, já dentro do veículo e durante a viagem, mais uma vez, o irmão Saturnino convida todos a uma oração silenciosa, preparando-se então para a chegada no anfiteatro. Mais ou menos próximo, eles começam a ouvir já determinados ruídos, barulhos de conversações, saltaram da condução e seguiram um trecho final a pé. Encontraram ali uma multidão de entidades viciosas, em atitudes repelentes, que dialogavam com expressões vis e ultrajantes, para dizer as palavras do nosso benfeitor Manuel Filomeno. E podia notar-se também diversos encarnados, perfeitamente diferenciáveis dos desencarnados, pelos vínculos com o perispírito, ainda ligado ao corpo, né? E esses encarnados, eles pareciam algemados a desencarnados ali presentes, e que conduziam eles como se fossem escravos, dos quais eles não poderiam se libertar. Outros apareciam, de espíritos, né, apareciam com fáscias ou carantonhas, como ele diz, simiescas, e o recinto ele transmitia assim, um odor de putrefação, vibrações viciosas e sombrias carregavam os céus, que tinham um tom pardacento escuro. Não se via estrelas, e o solo ele era coberto por um miasma, um pântano totalmente insano, que já não chamava a atenção de quem estava por ali, porque eles estavam acostumados com aquele tipo de local. A construção que eles encontraram, também de uma matéria viscosa, escura, tinha uma forma semicircular, que seria o anfiteatro, né? E fazia lembrar aqueles circos antigos, né? Luzes roxas, vermelhas, esparramavam sombras, diz nosso benfeitor, e as pessoas se compraziam naquele ambiente, e essa massa compacta e movimentando-se com bastante ruído, empurrando-se uns aos outros violentamente. Diz Manuel Filomeno que dificilmente se poderia ver na Terra um espetáculo dessa natureza. Não obstante, estávamos na Terra, só que no plano invisível ao mundo material. Alguns guardas guardavam a entrada ampla daquele local, onde se encontravam alguns aparelhos que faziam lembrar tipo de uma roleta, onde as pessoas passavam ali para adentrar aquele ambiente. E sobre essa roleta, ou esse torniquete, tinha uma caixa quadrangular, e Saturnino informa que sobre essa caixa tinha um aparelho chamado psicovibrômetro, que registrava as ondas vibratórias de todos aqueles que estariam adentrando ao anfiteatro, denunciando se casualmente algum espírito superior tentasse entrar ali. Então, é o denominado psicovibrômetro. Então, Saturnino, o Ambrósio e Glauco, eles tomaram precauções especiais para atravessarem aquela porta com aquele equipamento, e eles então mergulharam a mente num estado de lembranças do passado para reduzir o registro vibratório deles e assim poder atravessar. Eles entraram no recinto, entrariam no recinto quando tivesse já uma quantidade muito grande de espíritos, naquela bulha toda, eles seriam menos notados, porque o aparelho também ficaria carregado daquelas energias vibratórias inferiores dos espíritos que já haviam adentrado. Enquanto aos encarnados, segundo ele, e Guilherme, não teriam problema, porque já estariam no nível vibratório próprio, que não seriam detectados. Então, eles se afastaram um pouco daquele local, e os três, que são Saturnino, Ambrósio e Glauco, eles lentamente transformaram a fisionomia exterior deles, adensando aquelas energias, promovendo alguma transformação, até certa deformação perispiritual deles, para
não serem notados por aqueles elementos. Já no interior do anfiteatro, atravessando aquelas barreiras, eles foram surpreendidos por arquibancadas que ficavam ao lado de um picadeiro pouco iluminado, uma balbúrdia ensurdecedora que parecia lembrar um covil de feras, expressões profundamente vulgares, traduzindo a qualidade daqueles que ali viviam. E aí nós temos o terceiro momento em que Saturnino, com muita discrição, convoca o grupo à oração, de modo a que eles não se distraíssem com relação à tarefa que eles foram ali conduzir. E também informando que benfeitores espirituais estavam acompanhando o grupo desde longe, pelos fios do pensamento, intercedendo por eles junto ao Senhor da vida. Guilherme, chegando naquele ambiente, ficou apavorado, quase desequilibrando-se, mas foi amparado por Ambrósio. De repente, é anunciada a chegada do Dr. Theophrastus, e subitamente apareceram no recinto estranhos sequazes do Dr. Theophrastus, que sopravam determinadas cornetas esquisitas, anunciando a chegada dele. Mais uma vez, Guilherme teve algum ataque, começou a tremer descontroladamente, mas logo em seguida ele foi acalmado. Aquela algazarra multiplicou-se, a multidão estava esperando ansiosamente a chegada dele, do Dr. Theophrastus, mas havia muitas expressões de pavor naquele ambiente, não somente entre os encarnados, mas também entre os desencarnados, com as expectativas do que seria conduzido naquele momento. Todos eles vencidos por uma dor atroz. O ambiente, então, era irrespirável, nuvens de fumo se elevavam naquele local, odores muito fortes que lembravam até plantas estupefacientes, e podia ver-se uma multidão espiritual de paixões insaciáveis, incitadas para aquele momento para receber o Dr. Theophrastus que estava chegando. E muitos espíritos em atitudes visíveis de vampirização dos encarnados que ali estavam. Então, esperavam ali lições em torno das técnicas da obsessão, que este era o objetivo daquela reunião. Para continuar, então, a programação inferior da imantação psíquica que os espíritos que ali viviam mantinham sobre os encarnados. Finalmente chega o Dr. Theophrastus, ele deu entrada ao recinto, seguido por um cortejo de um grupo grotesco, estranhamente vestido, sustentado por um trono muito colorido, uma cobertura colorida, e nesse assento estava, então, aquela hedionda personagem, como trata aqui Manuel Filomeno. Ele trajava uma roupa de cor berrante, que variava do arroxeado ao negro, ostentando um grosseiro manto que lhe caía dos ombros e segurado no braço esquerdo. Um semblante aberto e num sorriso que mais parecia uma careta, digamos, um esgar, como fala Manuel Filomeno, não ocultava a ferocidade brilhante dos dois olhos, quase oblíquos, que se destacavam naquela face gorda e pálida, sobre uma testa larga, de raros fios de cabelos, bigodes abundantes se perdiam nas suíças extravagantes. A descrição, então, feita por Manuel Filomeno sobre este personagem, né? O cortejo deu 3 voltas naquele picadeiro e logo colocou-se ao centro, transferindo-se o temível Dr. Theophrastus para um palanque preparado antes, com gestos vulgares e ridículos. Houve um silêncio súbito, feito de expectativas. Ele voltou-se para a multidão e começou a falar através de um microfone que levava a voz dele a todas as galerias, por meio de vários projetores de som de alta potência. Palavras duras, impiedosas, convidavam todos, atemorizavam todos e estimulavam ao cumprimento do dever da vingança, a que todos tinham ali como propósito. O silêncio era aterrador. E neste momento, então, deu-se início e foi anunciado por ele um julgamento. Disse ele: temos hoje um caso de justiça. E para fazer-se temerário, ele apostrofou, diz Manuel Filomeno: julgaremos uma criminosa,
que chegou da terra para os nossos presídios há quase um ano. Apareceram, então, os jurados que tomaram seus lugares, um acusador, duas testemunhas, num lamentável aspecto recortado. Chegaram essas duas testemunhas, um deles, de alguma maneira, assim, todo como se tivesse cortado por tesouras, as bordas recortadas, e o outro como se fosse uma massa, uma pasta informe, perispiritual, muito raquítica, debilitada, colocado sobre uma cesta ali naquele local. E, de repente, atada, algemada a uma corrente, jovem mulher de uns 35 anos quase, foi trazida, conduzida por dois guardas e colocada no centro daquela triste encenação. O semblante desencarnado e a expressão de loucura deformavam, em grande parte, essa mulher. Andrajosa, imunda, quase rastejava, minada pela ausência de forças. E esse simulacro de julgamento realmente era confrangedor. A infeliz olhava à sua volta, mas pouco compreendia daquilo que estava acontecendo. O acusador, então, começa a sua fala dizendo que esta mulher vem da terra após uma vida de abominação. Enganando-se quanto pôde, entregou-se a toda espécie de prazeres, assistida de perto por diversos cooperadores da nossa organização, após os seus primeiros crimes, tendo a oportunidade de fazer-se mãe 6 vezes consecutivas, delinquiu em todas elas, evadindo-se pelo infanticídio, sem qualquer responsabilidade pelos seus atos. E na última vez, fez-se vítima da própria leviandade, pois desencarnou, vitimado então por hemorragia. Dentre os a quem ela impediu que voltassem à carne, continua o acusador, aqui estão 2 vítimas suas, em diferentes estados. Um conseguiu retomar a forma anterior, mas apresenta os sinais das lâminas que lhe romperam o corpo em formação. O outro ainda dorme, hibernado, na forma desfigurada, graças ao despedaçamento sofrido no ato do aborto. Logo que aquela mulher despertou no túmulo, alguns dias após, acreditando-se viva no corpo, porém ignorante das realidades espirituais, um soldado nosso, diz o acusador, deu-lhe voz de prisão pelos crimes cometidos e, algemando-a, trouxe-a ao cárcere, de onde se encontra até o presente momento. A sua primeira vítima, que pertencia aos nossos quadros, diz o acusador, apresentou queixa há muito, o que nos levou a assisti-la por alguns anos. Aquela mulher, o pobre espírito, assistia a tudo quase sem perceber. Parecia semi-desvairada, recolhendo, com muito esforço mental, algumas expressões. A testemunha fez chocante narração, várias vezes interrompida pelo vozerio, e alguém lá no meio da multidão grita culpada. Gargalhadas estroaram nos ares, e o doutor Teofrastos ergueu-se, e depois de receber aquelas mesuras dos comparsas, ele disse, façamos com ela o que no íntimo sempre foi, uma loba. Acercou-se da sofrida entidade, fitando-a, escarnecedor, passou a ofendê-la vilmente. A vítima não apresentou qualquer reação, e como se sua visão encontrasse longe e fosse fixada nas evocações dos abortos delituosos a que se entregaram nos dias de insensatez, que ficaram para trás, mas não se consumiram. O doutor Teofrastos obriga a ajoelhar-se, enquanto lhe estrugia no dorso longo um chicote sibilante, e ordenou em voz estertorada, víbora infeliz, devoradora dos próprios filhos, toma tua forma, a que já tens na mente atormentada. A tua justiça é a tua consciência. Obedece, serpente famélica. Aquela voz impregnada de pesadas vibrações deletérias e vigorosas dobrava os centros de parca resistência perispiritual da atormentada. E diante dos nossos olhos, diz Manuel Filomeno, ao comando do sicário cruel que se utilizava processos hipnóticos deprimentes, atuava no subconsciente perispiritual, abarrotado de remorso da infanticida, imprimindo-lhe a tragédia da mutação de forma,
num horrendo fenômeno de licantropia. Esta cena estranha gerou alguns momentos de atormentação no local. Aquela mulher lobo apresentando-se ali diante de todos, ela foi posteriormente colocada diante daquele anfiteatro como para fazer a defesa daquele local. Com aquele fato assim bastante marcante, muitos encarnados que estavam ali naquele ambiente, assustadíssimos, saíram em convulsão, correndo e retornaram aos seus corpos, o que motivou, inclusive, o acionamento de alguns alarmes que denotavam a saída deles. E Manuel Filomeno diz que eles despertarão esses espíritos, mesmo os que conservam a demência, com algum registro nas consciências deles, retornando de estranhos e terríveis pesadelos, banhados por álgidos suores, amedrontados, chorosos, desesperados. Então, nesse momento, o benfeitor Saturnino, ele destaca o valor do Espiritismo, as sábias lições que o conhecimento espírita realiza com relação à melhor terapêutica para o espírito, higienizando-lhe a mente, animando-o para o trabalho reto e atitudes corretas, e, sobretudo, dulcificando-o pelo exercício do amor e da caridade, como medidas providenciais de reajustamento e equilíbrio. Comenta ele ainda, o Saturnino: não há força operante no mal que consiga penetrar numa mente asepsiada pelas energias vitalizadoras do otimismo, que se adquire pela irrestrita confiança em Deus e pela prática das ações da solidariedade e da fraternidade. E em mais um momento, novamente chama o benfeitor a todos para o valor da prece. Aliado, então, ao esforço de cada um, deve evitar o benefício próprio, utilizando a prece, sendo ela fonte inexaurível que irriga o ser, renovando-o e aprimorando-o, ensejando também depurar-se para planar os reveses que enfrenta. Então, vemos aí aqueles encarnados sendo retirados do local. Eles, depois desses fatos todos, retornaram à União Espírita Baiana, segundo o relato de Manuel Filomeno, um tanto deprimidos, saíram de lá, novamente buscaram a oração para acalmarem-se, e destaca o nosso benfeitor que muito tempo passará até que as leis de amor, leis da vida, portanto, se estabeleçam em definitivo entre nós. Convém considerar que só o bem tem características de perfeição, por ser obra de Deus, que é perfeito. O mal, engendrado pelos espíritos atribulados, opera por métodos de violência e, desta forma, é falho. E dentro desta visão, eles despedem-se finalmente daquele trabalho e todos tomam os seus caminhos, já preparando já e planejando um novo retorno a um anfiteatro, agora com um trabalho que será produzido então pelo irmão Glauco, uma função específica que fará junto àquele irmão Teofrastos. Imagino que mais ou menos este é o resumo que podemos trazer para vocês hoje. Excelente, Lincoln, muito obrigada. Da sua fala, eu pensei assim, né? E da releitura do capítulo, me ocorreu assim: para onde será que eu estou indo durante o meu sono, né? O desdobramento parcial do corpo. Acho que todos nós podemos nos fazer essa pergunta nesse estudo de hoje. Então, agora eu passo a palavra para a nossa querida Tânia dar início aos aprofundamentos. Queridas irmãs, queridos irmãos, é uma alegria estarmos de volta hoje para poder estarmos tecendo algumas considerações a respeito deste capítulo 6 no anfiteatro. Cumprimento aos queridos amigos Gisele, Lincoln e Eulália. É uma alegria também estar dividindo a tela hoje com vocês. Eu quero trazer inicialmente uma reflexão
que eu tenho observado ao longo de toda a obra de Manuel Filomeno de Miranda, que é o convite à oração. Neste capítulo, particularmente, são 6 momentos de convite à oração. Pensarmos neste convite por 6 vezes em um capítulo é trazermos ao nosso mundo íntimo a importância deste momento. Recordo-me que já em algumas outras reflexões da obra de Filomeno, no estudo do grupo, já falamos a respeito da oração. Mas eu lembro que nós não utilizamos para a reflexão uma questão de O Livro dos Espíritos, que está na parte 3ª, dedicada às leis morais, que é da lei de adoração. Então, Kardec vai estar lá indagando na questão 660A. É justamente onde nós vamos tecer os nossos aprofundamentos iniciais. Há o questionamento de Kardec sobre aqueles que oram muito e não se tornam melhores. Então, nesse questionamento que Kardec traz para nós, eu me coloco em algumas vezes neste lugar. Sobre o teor da oração, se de fato eu estou observando a modificação e o tornar-se melhor através da oração. Então, os espíritos eles vão responder que há essa questão que não é orar muito, mas orar bem. Esses que muito oram e não se tornam melhores, fazem da prece uma ocupação do tempo, um mero formalismo, mas não um estudo de si mesmo. Então, é este detalhe que eu quero chamar a atenção, a resposta dada pelos benfeitores, de estarmos na oração buscando esse estudo de si mesmo. Então, na resposta, nós verificamos que algumas pessoas elas se utilizam da oração, da prece, como uma ocupação, um emprego do tempo. Nunca, porém, ou quase nunca, ou bem limitado é esta marcação do tempo, se utiliza para o estudo de si mesmo. Daí nós verificamos que na pergunta feita por Kardec e na resposta que foi dada pelos benfeitores, o autoconhecimento, uma definição muito interessante, aquela em que nós vamos estar observando a prece sobre uma análise que fazemos de nós mesmos. Pela prece, por exemplo, nós podemos estar verificando o que nós pedimos de fato. Qual é o nosso discernimento? Qual é a nossa consciência perante os fatos, as ocorrências que estão se dando no nosso dia a dia? E é também através da prece que nós vamos estar verificando o quanto o Evangelho já penetrou o nosso coração. Ou talvez, em contrapartida, o quanto o Evangelho está mais superficial. O quanto o espírito do Evangelho ainda não provoca uma vibração em nossos corações. Então, nós podemos fazer um destaque desses momentos de oração em que nos colocamos na prece apenas como formalismo, mas não como um estudo de si mesmo. Porque a prece
que permite esse estudo de si mesmo, ela vai nos proporcionar uma análise do nosso mundo interior. E daí nós vamos para uma narrativa que nós encontramos no Evangelista Mateus, capítulo 20, versículo 22. Quando Jesus, diz, Jesus respondendo diz: não sabeis o que pedis. Quando nós lemos, quando nós tentamos aprofundar esta fala de Jesus, que nós não sabemos o que estamos a pedir, é uma fala que tem que remeter para o nosso mundo íntimo. O que é que, de fato, nós estamos pedindo na oração? Já paramos para refletir o quanto estaríamos perdidos, se tudo quanto tivéssemos pedido houvesse, da parte dos benfeitores, um atendimento ao nosso pedido? Exemplo, se estamos atravessando um processo de adoecimento, nós vamos fazer um pedido para que aquele mal-estar, aquela doença, se é uma doença aguda, ela possa, de fato, ir logo embora. Mas nós refletimos sobre o propósito daquela doença, naquele momento em nossa vida, porque o pedido nós fazemos. As circunstâncias desafiadoras de nossa vida, elas nos impulsionam a esse pedido, a um pedido que é feito através da oração. Mas paremos para refletir. Ao longo da nossa caminhada, desses momentos desafiadores que já vivemos, qual tem sido o teor dos nossos pedidos? Porque aí, certamente, nós vamos identificar em alguns desses pedidos caprichos pessoais, apegos, ilusões, paixões, que são colocadas por nós como demandas primordiais, imprescindíveis. É aquilo que eu estou necessitando naquele momento para poder ser feliz. Mas o Mestre, Jesus, que sai a nos guiar como ovelhas em seu rebanho, ele conhece a cada um de nós e sabe, como o nosso Pai sabe, que muitas das nossas demandas, elas são ilusões. Por isso que algumas vezes o pedido, as nossas súplicas, nós recebemos como resposta um não. Ou talvez venha um sim, mas um sim no momento que nós não desejaríamos que fosse o sim. É interessante, eventualmente, pararmos para analisar estes pedidos que não foram atendidos. Por exemplo, aquele que está desempregado, certamente ele ora pedindo para que apareça logo um emprego, que uma porta possa se abrir. Mas Jesus havia dito: nós não sabemos o que pedimos. E daí vem uma outra reflexão. O que eu estou fazendo com o pedido na prece? Tem coerência? Coerência com relação à nossa proposta existencial, aquilo que foi colocado para nós vencermos, avançarmos, nos libertarmos? O que eu estou pedindo está pautado no Evangelho de Jesus? Um sábio havia dito que, se Deus quisesse nos punir, bastaria atender a todos os nossos pedidos. Como o Pai nos ama,
ele não atende a todos os pedidos que nós estamos a fazer. Ele vai sim oferecer oportunidades para que possamos escolher os caminhos que desejamos trilhar, que não queremos atravessar, e tudo isso que está dentro do contexto do nosso livre-arbítrio, que muitas vezes ele é limitado. Então, o Pai, ele nos apresenta uma margem de escolha de sementeira que vai estabelecer a consequente colheita para cada um de nós. E aí nós já ouvimos a cada um conforme as suas obras. E o Pai vai estar nos direcionando para outras experiências, talvez experiências que não sejam aquelas que nós gostaríamos de atravessar, mas que são necessárias para o nosso progresso. Então, nessa simples fala de Jesus, não sabeis o que dizeis. Nós temos tanto a pensar, a refletir nesse processo de autoconhecimento e nessa relação com Jesus e com o nosso Pai Criador, para que, analisando os nossos pedidos, nós possamos refletir o quanto já estamos presos a velhos padrões, hábitos, posturas que vamos adquirindo ao longo da nossa caminhada. Emmanuel, ele faz um comentário em um capítulo que é intitulado Pedis, é o número 65 do livro Caminho, Verdade e Vida. E ele diz que a maioria dos crentes, eles dirigem-se, nós nos dirigimos, né, às casas de oração, e aqui essas casas, elas se estendem a todo tipo de denominação religiosa, de crença, com o propósito de pedir alguma coisa. Ou seja, vamos sempre para pedir e não para oferecer algo para o mais alto. Então, em nossas orações, nós pedimos a oportunidade, por exemplo, de sermos pessoas mais úteis para o nosso próximo. Agora, por exemplo, que estamos na proximidade do Natal, que é uma oportunidade de servir mais a benefício dos invisíveis. Nós temos nos colocado em nossas orações com essa disposição para servir. E aí nos recordamos quando o doutor da lei, ele vai indagar ao mestre o que fazer para possuir a vida eterna. Uma passagem muito conhecida nossa, que é quando Jesus vai trazer a narrativa do bom samaritano. Então, o mestre indaga o que é que está escrito na lei, como ele lê na lei. E a resposta é muito clara: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e ao próximo como a ti mesmo. E o mestre diz, então, faça isso e viverás. Então, o próximo é exatamente esta ponte para o encontro com Deus e para o encontro consigo mesmo. E que nós precisamos estabelecer constantemente esta ponte para que tenhamos essa sintonia com o Pai. Então, voltando a esta fala de Saturnino que nós destacamos logo nessa passagem inicial do capítulo, ele diz assim, narra Filomeno: Saturnino, prestimoso e severo, antevendo a gravidade da excursão, a todos nos adestrou quanto possível nos recursos da concentração e da prece, de modo a evitarmos qualquer desastre no reduto inditoso para onde rumávamos.
Aí vem o questionamento: por que Saturnino ele tornou todos aqueles que ali estavam na excursão, Pititinga, Filomeno, Glauco, Guilherme, no recurso da oração e da concentração? Será que Saturnino não sabia, por exemplo, que José Pititinga sabia orar? Era a tarefa ao qual eles estavam se propondo naquele momento, uma tarefa difícil e que ia requerer, como nós vamos acompanhando ao longo do capítulo, que a oração fosse de fato retomada, né? Saturnino conhecia muito bem cada um, mas reforça essa necessidade da oração e da concentração para que a tarefa ela seja exitosa. E por que eles iriam adentrar a este ambiente do anfiteatro? Exatamente para poder conhecer os métodos de trabalho dos adversários da luz. Isso era fundamental para o grupo, para que no momento oportuno pudesse ser utilizados os antídotos compatíveis para os casos que se apresentariam. Mas também foi falado, já chegando quase à finalização das nossas reflexões, sobre o meio de transporte que foi utilizado. Então, destacando, apesar de não ser uma região distante, mas estaria sendo transportado os encarnados, José Pititinga, Manuel Filomeno de Miranda, como também o Guilherme, que desencarnado, ele não tinha esta facilidade para a volitação. Então, o tempo de viagem, ainda que estivesse utilizando aquele veículo, era em torno de 1 hora. E quando chegaram ao local, e isso é que eu quero destacar, até Gisele fez um comentário na abordagem do resumo trazido por Lincoln, sobre a presença dos encarnados, sabiam que eram encarnados pelo cordão que ligava, né, esse intermediário, o perispírito, que fazia a ligação com o corpo físico. Então, esse comentário também nos leva a refletir o quanto ainda estamos vinculados ao nosso primitivismo. E aí vamos para uma questão de O Livro dos Espíritos, que está lá na parte 2ª, capítulo 8º, é um capítulo destinado ao estudo da emancipação da alma. Então, Allan Kardec questiona na questão 401 se durante o sono a alma repousa como o corpo. Então, a resposta dos benfeitores: não. O espírito jamais está inativo durante o sono. Afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo e, não precisando este da sua presença, vai se lançar no espaço para que tenha uma relação mais direta com os espíritos. Mas lá na resposta à questão 402, os benfeitores vão escrever que, graças ao sono, os espíritos encarnados estão sempre neste mundo de relação com os desencarnados. E adiante vai dizer que, através do sono, nós temos a porta que Deus nos abre para que possamos estar junto aos nossos amigos do céu. Mas vemos que nesta página, neste capítulo destinado às nossas reflexões, os encarnados, eles estavam estreitamente vinculados, sintonizados com a esfera inferior. Então, é importante nós pensarmos a este respeito o que estamos fazendo durante a nossa existência, para que neste momento do sono, do nosso repouso, que vamos parcialmente nos desprender do corpo, para onde vamos? Quais serão
os contatos que estaremos estabelecendo durante este período. Vai seguir, então, a descrição deste ambiente sombrio que precede a entrada do anfiteatro, e não poderíamos deixar de destacar, para finalizar, o psicovibrômetro, que é justamente o aparelho colocado para permitir a entrada no anfiteatro. Para os encarnados, que faziam parte daquele grupo, não haveria problema, mas para os benfeitores, eles teriam que baixar o seu teor vibratório para não serem anunciados na sua entrada ao recinto. O que fez Saturnino, o que fez Ambrósio, eles trouxeram à sua mente lembranças do passado que fizeram que houvesse a modificação e assim a sua entrada ao recinto não fosse detectada por aqueles guardiães. Então, isso também acontece para a esfera negativa. Se nós temos toda a proteção dos espíritos bons que guardam as instituições, também, em contrapartida, o outro lado que vai estar atento para que não chegue àqueles que são indesejados. Então, vamos seguir com mais um convite à oração e eu passo agora para a irmã Eulália dar continuidade aos aprofundamentos. Muito obrigada, Tânia. Excelentes reflexões que nos fazem pensar e buscar as referências que você nos trouxe para que possamos aprofundar. Da sua fala, eu também me lembrei do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 22, maneira de orar. Então, vale a pena também a leitura. E agora sim, passamos para a nossa querida Eulália dar continuidade nos estudos da noite. Muito obrigada. É uma grande alegria estar aqui com vocês depois de um tempo impossibilitada. Então, nosso carinhoso abraço a Gisele, ao Lincoln, à Tânia, esses irmãos queridos. E talvez, pela sensibilidade da mediunidade ostensiva, trazer a vocês o abraço de felicidade da nossa Sueli. Talvez por eu estar distante, é como aquela distância que nós compulsoriamente às vezes temos que manter da nossa casa espírita, e quando chegamos lá dizemos, uau, que vibração maravilhosa. Então, enquanto vocês falavam, parece que eu via o sorriso da Sueli dizendo, essa minha família vale ouro. Está aí seguindo o roteiro dos sonhos que ela sempre alimentou. Então, gratidão a ela, que nos inspirou a todos. Eu fui apenas convidada, mas a Gisele, a Ângela, esse povo maravilhoso que topou esse convite e formou esse grupo. Que ela continue nos inspirando com toda a sabedoria que lhe é peculiar. Quando nós olhamos esse livro e vemos que Manuel Filomeno de Miranda o ditou em 1970, a gente percebe a grandeza desse espírito que vem tentando nos despertar para a gravidade do nosso comportamento moral. Quando começamos com No Rumo do Mundo de Regeneração, tão atualíssimo, e depois fomos para aquela quadrilogia que antecedeu este livro, a gente via a atualidade normal, porque eles foram escritos de 2012 para cá. Mas ir a um livro de 1970, pelos olhos de Manuel Filomeno de Miranda, e dizer, meu Deus, ele já estava enxergando lá na frente, é fantástico. Então, Manuel Filomeno de Miranda, vamos dizer, que ele deu sequência a ser o repórter do mundo espiritual, como André Luiz o foi nos primórdios dos romances espíritas,
e que veio com toda a cautela do cientista, do médico, nos mostrar os desenhos do mundo espiritual. Mas quando ele fala dos benfeitores, os nomes que ali constam, nós não conhecemos nenhum. Aprendemos a nos apaixonar por eles, pelas pessoas que eles são. Avaliamos a grandeza deles pelos atos que eles tomam no decorrer de toda a obra. Mas Manuel Filomeno de Miranda chegou para uma mente mais aberta, mais espírita, que nós ainda somos pouco espíritas, pela ausência de hábito do estudo do espiritismo. Então, Manuel Filomeno de Miranda nomeia. E aí, quando nós vemos José Petitinga, quando nós vemos Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, Ismael e tantos outros que deixaram os seus nomes no rol dos espíritos devotados, tanto na carne quanto no mundo espiritual, e deparamos com um Manuel Filomeno de Miranda no seu primeiro livro, ainda reencarnado, amplia mais a nossa confiança para aqueles que ainda ficam dúbios nisso, de que ele já era experiente nessa tarefa quando ainda abrigado no corpo físico, na União Espírita Baiana, ao lado de José Petitinga, e indo a convite do benfeitor Saturnino para a tarefa que tanto tem perturbado as direções colocadas por Jesus para a regeneração da humanidade, que é, com certeza, a obsessão, que graça a olhos vistos na Terra, a ponto de hoje muitas pessoas acharem absolutamente normal questionar-se a grandeza de Jesus. Então, quando nós vemos um Jesus atirado à passarela do samba como espetáculo, e as multidões se erguerem para aplaudir o que aparentemente é apenas arte, nós visitamos de alguma forma o anfiteatro de Teofrastos e, sem nos darmos conta, mergulhamos nessa ambiência soturna que Manuel Filomeno de Miranda vem aqui com tantas minúcias nos desenhar. Não será, talvez, as passarelas do samba, exacerbando no seu respeito ao símbolo maior da cristandade, um anfiteatro sob o comando de um Teofrastos, submetendo milhões de criaturas, porque não são apenas as que se encontram nas arquibancadas diretas, mas as que se plugam a essas arquibancadas e se sentem embaladas por um prazer que nem devemos citar, porque ofende os padrões morais. Quando nós achamos normal a figura do diabo chicotear Jesus, onde é que estamos? Em que patamar moral nos encontramos para aplaudir? E como é que podemos ficar chocados ante uma entidade que se acreditava dominadora de todas as possibilidades da hipnose, capaz de julgar, de condenar? Se nós vemos uma multidão comemorar o castigo sobre Jesus e chamar isso de arte, onde é que nós estamos colocando o padrão moral? Cristãos ou não cristãos, ofenderíamos outros irmãos de outras crenças se os fizéssemos com os profetas que eles respeitam. Então, nós estamos muito, infelizmente, temos que reconhecer, estamos muito mais para o time de Teofrastos do que para o time de Jesus. E aí, Manuel Filomeno de Miranda, ele vem nos narrar, quando fala: vibrações viscosas, sombrias, carregavam os céus que tinham um tom pardacento escuro, sem estrelas. A gente para e pergunta: ora, será que já refletiu
refletirmos que muitas vezes o céu que nos traz uma sensação de abafamento, ou que recebe da nossa ciência, tecnologia, as notas negativas em relação à poluição, causando rodízios de automóveis. É possível fazer rodízio de mentes? Porque talvez o que nós vemos seja uma poluição muito mais grave do que a que pode ser liberta pelos escapamentos dos automóveis, mas que é liberta pela nossa matéria mental, ou que seja a nossa matéria mental liberta pelos pensamentos desconjuntados de espíritos que acreditam caminhar à margem da religiosidade, não no sentido de hábitos, de cultos, de rituais, mas no sentido de padrão moral, que é exatamente o que todas as religiões, na sua forma de conduzir, tentam estabelecer em cada um de nós. Então, não serão, por exemplo, os dias pesados, sombrios, como inicia Manuel Filomeno de Miranda no livro No Rumo do Mundo de Regeneração, dizendo dessa matéria mental que contamina e que, só por olhar o céu, nós já poderíamos ir avaliando o contributo que oferecemos para aquela sua aparência pardacenta, escura e sem estrelas, porque as estrelas estão lá, o brilho delas não estão chegando a nós. Então, é a primeira análise que Manuel Filomeno de Miranda nos leva a refletir. Outra coisa que ele nos leva a refletir é a aparência que tem aquele anfiteatro e os arredores, que é muito parecida com a que cerca a cidade da Justiça, e que é o fruto, assim como a nossa Tânia falou, do psicovibrômetro, do adensamento das vibrações, e que esses benfeitores, só de lembrar o próprio passado, os equívocos, adensam. Nós temos que pensar que, ao contrário, não funciona. Então, aqueles espíritos de baixa vibração, que, por exemplo, teriam que disfarçar essa vibração, transformá-la numa vibração de alto teor, não conseguirão, porque não faz parte ainda do rol das suas experiências e conquistas. Então, aquela paisagem retrata o máximo de beleza que eles são capazes de construir, ou nenhuma. Não podemos fazer aí também um paralelo para aquelas pessoas que desfilam numa paisagem maravilhosa, mas no fundo estão mergulhadas num pântano de tristeza, de angústia, que se pudesse ser pintado numa tela, talvez não fosse diferente dessa paisagem que cerca o anfiteatro, e que nada mais é do que o retrato da sua própria condição vibratória. Outra coisa que nos chama a atenção, que eles estão num campo de vibrações maléficas, densas, e na página 147, no parágrafo 16, nós vemos assim: no entanto, os benfeitores espirituais nos acompanham de longe pelos fios invisíveis do pensamento, intercedendo por todos nós ao Senhor da vida. E eu aproveito uma coisa que anda aí pelos WhatsApps, que as pessoas dizem: será verdade que a nossa vibração está tão densa que os benfeitores espirituais não conseguem chegar até nós? Está aqui no livro Manuel Filomeno de Miranda, que eles chegam aos abismos mais profundos. Claro que eles chegam a nós. Agora, nós os detectamos porque aqui eles se vinculavam a essa pequena caravana pelos fios invisíveis do pensamento, porque a caravana se vinculava a eles. E nós, por onde temos andado? E quando a Gi disse assim ao final da exposição do Lincoln, eu fico aqui pensando por onde ando, liberta pelo sono, que, aliás, fala do pensamento de todos nós. Nós fomos buscar no livro Libertação
de André Luiz, no capítulo 6, Observações e Novidades, uma informação de Gubbio que diz que 3/4 da população da Terra se movimenta nas regiões trevosas durante o sono. 3/4. Ou seja, é o nosso divertimento comum. É óbvio, se nós vivemos mergulhados em momentos tão desafiadores, que estão fora, e trazendo isso para dentro de nós, não conseguimos enxergar uma atuação dos benfeitores, não conseguimos ter absoluta certeza de que o Cristo permanece no comando, qual é o tipo de companhia que se assemelha à nossa condição, se não esses infelizes irmãos, porque são nossos irmãos, que mantêm os vínculos viciosos que todos nós acreditamos que pertencem apenas à carne. Quando eu me libertar, eu vou perceber que era tudo influência do meio. Eu vou ser um espírito livre, leve, vou passear com Manuel Filomeno de Miranda. Afinal de contas, eu frequentei as aulas do Sueli Caldas Schubert do primeiro ao último livro. E para onde você vai depois que essa aula terminar? Quando você adentrar o seu sono, para onde é que você vai? Não porque você escolheu, mas porque você construiu. Então, é essa bola de vibrações a qual estamos adensados que nos cede o passe imediato para a dimensão com a qual nos comunicamos. Depois vai falar dos processos hipnóticos levando aquela irmã à condição da licantropia. E, novamente, nós vamos ao Libertação, dessa vez no capítulo 11, Valiosa Experiência, onde também há uma belíssima explicação quanto a essa força retirada do fluido cósmico universal, que Newton deu o nome de espíritos subtilíssimos, Mesmer de fluido magnético e Reichenbach de emanação ódica, mas que é a nossa condição mental e que, no fundo, é a energia plástica da mente que toma do fluido cósmico universal e a acumula em si mesmo com as características que nos pertencem. Então, o que nós tínhamos ali? Duas mentes culpadas, apegadas ao mal, uma senhora do conhecimento manipulando, porque quem tem um olho em terra de cego é rei. Então, Teofrastos era aquele que tinha um olho, mas que não se tornava diferente dos que ele condenava, era o pior. Mas na manipulação dessa matéria mental que todos exalávamos, porque não foi ele que modelou, foi a matéria mental da culpa daquela irmã que permitiu a modelação. Então, nós precisamos perceber que somos senhores da nossa casa mental, mas que não a desenhamos de acordo com o que desejamos, mas de acordo com aquilo que vivemos. E, obviamente, para não ultrapassar demasiadamente o nosso tempo, nós vamos lembrar que as nossas paixões diárias, a forma como conduzimos a vida, mesmo e principalmente nas piores situações, sem nos permitirmos arrebatar pelo pessimismo, sem guardarmos aquilo que de nada nos servirá para fazer o ambiente ao nosso redor desabrochar e permitir a intercessão dos benfeitores espirituais, guardemos a análise do último parágrafo que Manuel Filomeno de Miranda nos oferece, que é quando formos reconduzidos ao nosso corpo, observarmos particularmente as sensações das lembranças que trazemos. Podemos não recordar o sonho, porque muitos daqueles que no momento em que tiveram aquela visão horrenda da licantropia, e aqui ele diz no parágrafo 58,
centenas de reencarnados constrangidos pela própria culpa, porque eles viram aquela mulher e lembraram-se imediatamente deles. Olha o medo que Guilherme tinha de ir àquele lugar. Ele também estava à mercê do conhecimento que Teofrastos detinha em seu poder, embora moralmente fosse até pior do que eles. Então, ele não tinha condição moral para submetê-los, ele tinha conhecimento dos fluidos e manipulava-os às expensas da culpa das mentes que se submetiam. Então, Manuel Filomeno de Miranda nos diz assim: analisa o teu retorno ao corpo todo dia de manhã e, com certeza, a não ser que estejas a serviço do bem, o que é pouco provável para cada um de nós, logo terás absoluta certeza de onde estás vindo e que tenhamos uma sensação de gratidão para podermos movimentar forças positivas para construirmos, darmos o melhor de nós na vigília do corpo ou no desprendimento dele através do sono. Gratidão a Manuel Filomeno de Miranda e à família Sueli Caldas Schubert por esta oportunidade. A gratidão é toda nossa, querida Eulália. E é curioso como sempre os coordenadores que apresentam o estudo se complementam, porque tudo aquilo que você nos trouxe complementa com o que a Tânia falou a respeito da necessidade, da importância da oração, né? E o roteiro muito bem apresentado, o resumo pelo Lincoln. Então, se nós quisermos ir para um lugar bom, que possamos buscar boas fontes para logo antes de sair do corpo, antes de dormirmos, né? Assistirmos coisas que nos acalmam, que nos elevam, recorrermos à oração. Eu me lembro quando o Divaldo deu uma entrevista a respeito do sono e dos sonhos. E aí, então, ele dizia assim: morre-se como se vive. O que difere é que no sono, a gente, no outro dia, retorna para o corpo físico. E na morte do corpo, nós não regressamos mais. Então, para onde estamos indo todas as noites é para onde iremos depois da desencarnação. Mais uma vez agradeço a colaboração valiosíssima de todos, aos amigos queridos que estão nos acompanhando, e lembramos que todas as aulas elas estão disponíveis no canal da TV da Mansão do Caminho, no YouTube, para quem de repente está chegando agora e desejar acompanhar o estudo desde o primeiro capítulo, desde lá do prefácio, pode buscar as aulas que estão disponíveis. Também lembramos que essa semana nossa querida Sueli Caldas Schubert, se estivesse encarnada, teria completado mais um ano de vida. Então, como a nossa querida Eulália nos trouxe, a nossa gratidão, o nosso amor a essa querida amiga e agora também benfeitora de todos nós. Gratidão e até a próxima semana.